Fala pessoal, hoje a gente está aqui para fazer um estudo sobre o mercado de lajes corporativas, principalmente ali em São Paulo, e a gente vai pegar esses dados para dar uma olhada com um pouquinho mais de carinho para os fundos imobiliários desse segmento. Esse estudo é principalmente pautado aí nas informações do Market Overview do terceiro trimestre de 2022, que foi elaborado aí pela Colliers, uma empresa aí do ramo imobiliário que é uma das líderes em trazer esse tipo de informação para a gente. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, eu apenas pego os fatos, os números e trago aqui para vocês e vocês tomam suas próprias decisões de investimento. A gente não tem nenhuma ligação com caso de análise ou carteira recomendada e eu convido vocês a conhecer nosso canal no Telegram, onde eu posto diariamente notícias de fundos imobiliários, e também o meu Instagram, onde eu posto estudos, notícias e outras coisas, um pouquinho da minha rotina do dia a dia, e também converso com vocês um pouquinho ali via direct, ok? Aguardo vocês lá nas minhas redes sociais. Mas seguindo, a gente vai dar uma olhada aí para o mercado de escritórios de São Paulo. Esses dados são do terceiro trimestre desse ano. E no resumo do trimestre, a gente pode ver aqui que a taxa de vacância nos imóveis classe A e classe A+, é em média de 21,8%, enquanto a vacância nos imóveis classe B é de 22,5%. A gente teve uma absorção líquida registrada nos imóveis de classe A e classe A+, de 24 mil metros quadrados e 14 mil metros quadrados nos imóveis classe B. Temos aqui um estoque a ser entregue de 295 mil metros quadrados nos imóveis classe A e classe A+, enquanto que nos imóveis classe B, 78 mil metros quadrados. E o preço médio pedido, que é de R$ 88,80 por metro quadrado ao mês, no caso a gente está falando aqui de preço de locação, enquanto nos classe B a gente tem aqui R$ 75,6 por metro quadrado ao mês. O mercado de escritórios de São Paulo segue em retomada. A absorção bruta acumulada nos empreendimentos A e A+, em 2022 já é igual ao mesmo período em 2021, e a absorção líquida é mais do que 120 mil metros quadrados superior. Já nos empreendimentos classe B, a absorção líquida acumulada em 2022 é de 140 mil metros quadrados melhor do que 2021, de janeiro a setembro. E o que a gente pode tirar aqui de informação básica? Lajes em São Paulo seguem em retomada, a gente tem aí classe A e classe A+, uma leve queda de vacância no tri contra tri, e absorção líquida positiva aí, tanto classe A quanto classe B, e uma alta no estoque aí a ser entregue, tanto na classe A e classe B também. Seguindo aqui a gente tem a evolução dos indicadores. Então a gente tem aqui o inventário existente e a gente tem a taxa de vacância. A gente pode ver claramente aqui o desenho de um ciclo imobiliário que teve ali o ápice ali do mercado imobiliário de escritórios em 2019, quando essa vacância caiu ali para 13% no classe A e classe A+, e 15% aqui no classe B. E a gente pode ver que tivemos uma alta aí dessa vacância e agora a gente está começando a ver essa vacância reduzir, principalmente aqui nos edifícios de maior qualidade. Já em termos de inventário, a gente pode ver que o inventário está subindo. Então, tem mais imóveis disponíveis aí na região. Aqui tem uma pequena diferença entre 2021 e 2022, que houve um recuo, mas não houve um recuo porque demoliram o prédio, e sim porque teve aqui, ó, como vocês podem ver aqui, escrito aqui embaixo, uma mudança que explica esse decréscimo, que a Colliers atualizou ali alguns critérios de classificação. Então, alguns imóveis saíram daqui e vieram para cá. Absorção líquida e taxa de vacância em São Paulo. Nesse trimestre, a cidade de São Paulo registrou 38 mil metros quadrados de absorção líquida, quase toda no CBD. E o que é esse CBD? CBD, do inglês Central Business District, é uma região comercial primária, ou seja, é uma região consolidada como área comercial e é sede de grandes empresas aí com diversos empreendimentos de escritórios. Em São Paulo, por exemplo, é a cidade com maior quantidade de empreendimentos comerciais e existem aí 11 regiões CBDs.
Eu vou citar aqui quais são, mas a gente vai falar delas ao longo desse estudo, que é o Berrini, a Chácara Santo Antônio, a Chucre Zaidan, Faria Lima, Itaim, a JK, a Marginal Pinheiros, Paulista, Pinheiros, Santa Amaro e Vila Olímpia. Mas voltando ali acima, 23,8 mil metros quadrados dessa absorção líquida foi para as classes A e classe A+, enquanto 13 mil metros quadrados foram aí para as classes B. No segmento A+, destacaram-se as regiões da Chucre Zaidan, a Chácara Santo Antônio, com absorção líquida de 14 mil metros quadrados e 3 mil metros quadrados para a classe B nessas regiões, respectivamente. A queda de 50 bps na taxa de vacância em comparação com o trimestre passado já traz sinais de recuperação aí para o mercado de escritórios. E quando a gente fala dos empreendimentos classe A e classe A+, os destaques positivos ficaram para regiões aí abaixo do ponto de equilíbrio de mercado, que são o Itaim Bibi, a Faria Lima, Jardins, JK e Vila Olímpia. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre preço médio de locação. E aqui a gente tem um histórico de preços tanto no padrão classe A e classe A+, quanto no padrão classe B. Lembrando que a gente está falando aqui do mercado de lajes de São Paulo. A gente pode ver aqui um aumento desse preço médio pedido. É importante ressaltar que esse aumento também está ligado à inflação, né, já que com o aumento dos custos sobe também o preço médio. E a gente pode ver que do terceiro TRI de 2018 para agora, a gente teve uma elevação aí de 10% nesse preço médio nas classes A e A+, o que é bem superior ao aumento na classe B. Podemos ver que do auge ali em 2019 para cá, houve aumento nas duas classes do preço médio pedido, mas é como eu falei, é importante lembrar que teve uma inflação nessa época e não foi pouca, e isso faz com que esse ajuste de preço suba. O preço médio de locação para os empreendimentos classe A e A+, nos CBDs, manteve-se estável em comparação com o trimestre anterior. É 6,6% superior ao mesmo período de 2020 e já alcançou o mesmo patamar do segundo trimestre de 2017. Nas mesmas regiões, o preço pedido nos empreendimentos classe B aumentou 5,5% em comparação ao mesmo período de 2020. A diferença dos preços médios pedidos aí nas duas classes manteve-se em 20%, que é próximo aí à média dos 2 anos anteriores. Então, recapitulando, o preço médio pedido aí nos padrões A e A+, ficou estável aí no TRI contra TRI e é 6,6% superior no ano contra ano. Já na classe B, o preço é 5,5% superior no TRI contra TRI e também no ano contra ano. E como a gente pode calcular o aluguel médio em um fundo imobiliário? Então esse aluguel médio seria medido aí em reais por metro quadrado e a gente poderia calcular da seguinte forma. A gente pega a receita de locação desse fundo imobiliário, é importante não pegar as receitas totais, mas sim a receita de locação, de preferência a receita recorrente, né? Porque às vezes entram aí essa receita de locação um não recorrente, tem uma carência ali, uma inadimplência. Então, é importante pegar a receita de locação, a mais recorrente possível, e dividir ela aí pela área bruta locada, que seria medida em metros quadrados. E aí a gente teria o aluguel médio desse fundo imobiliário. Não adianta pegar somente esse resultado para fazer uma comparação número contra número de fundo imobiliário para fundo imobiliário. É importante entender o contexto, até porque fundos imobiliários expostos a diferentes regiões e a diferentes classe ou padrão construtivo de imóveis vão ter aí diferentes preços de locação. Como destaque aí do trimestre, as principais locações entre julho e agosto foram para os setores de tecnologia da informação e para profissionais liberais. Destaques para regiões da Chucre Zaidan e Berrini, com 36% e 14% de todo o inventário locado, nos edifícios classe A e classe A+. Para a classe B, os destaques ficaram para as regiões Paulista, Vila Olímpia, Berrini, Chácara Santo Antônio, que juntas contabilizaram aí 74% de todo o inventário local. Então, falando aqui dessa primeira parte, quando a gente pega ali todo o inventário que foi locado, 36% desse inventário pertenceu aí à região da Chucre Zaidan, enquanto 14% no Berrini. Somando essas duas áreas, a gente tem aí um total de 50% de todo o inventário locado nessas duas regiões.
Já quando a gente fala de classe B, os destaques ficaram nas regiões aí da Paulista, Vila Olímpia, Berrini, Chácara Santo Antônio, que juntas contabilizaram aí 74% do inventário locado. Aqui não divide quanto desse inventário foi para cada região, mas se a gente somar essas regiões, a gente teve 74% aí de todo o inventário locado para essas regiões. Foram entregues aí 2 empreendimentos na cidade de São Paulo, ambos de classe B, localizados no Tatuapé e na Vila Olímpia, totalizando uma área de 15 mil metros quadrados. Em construção, com previsão de entrega até o final de 2022, a gente tem aí 17 empreendimentos, que totalizarão aí 430 mil metros quadrados. A maior parte lá na região do Pinheiros. Então a gente tem aqui como destaque principais locações, área de TI, profissionais liberais, regiões de destaques classe A e classe A+, Chucre, Zaidan e Berrini, com 50% aí de todo o inventário locado. E nas regiões destaques, para a classe B, a gente teve a Paulista, Vila Olímpia, Berrini e Chácara Santo Antônio. Essas 4 regiões somadas foram responsáveis aí por 74% de todo o inventário locado. E também para o final do ano a gente tem 17 empreendimentos, a maior parte aí na região do Pinheiros. Agora a gente vai fazer um comparativo entre regiões. Então a gente tem aqui, terceiro TRI de 2022, o CBD, que é uma região comercial primária, e a gente tem aqui as principais regiões. Barra Funda, Berrini, Chácara Santo Antônio, Chucre Zaidan, Faria Lima, Itaim Bibi, JK, Marginal Pinheiros, Paulista, Pinheiros, Santa Amaro e Vila Olímpia. A gente pode ver nessa tabela aqui, principalmente questão de destaque de inventários totais, a gente tem a Chucre Zaidan, com 891 mil metros quadrados de inventário total. A gente tem em segundo lugar o Berrini, com 696 mil metros quadrados de inventário total. E a Faria Lima, que tem 683 mil metros quadrados de inventário total. As maiores vacâncias se concentram ali na região do Santo Antônio, como a gente pode ver aqui, vacância de 55%. Temos a Marginal Pinheiros, 43%. E quando a gente fala em Marginal Pinheiros, ali próximo, quem que a gente tem? River One, né? River One aí com uma vacância muito elevada. A gente pode ver que é uma região ali, o River One está entre a Marginal Pinheiros ali e a região do Butantã, mas é uma região que sofre por questões de vacância. Então, olhando aqui, a gente já pode ter uma noção ali de alguns fundos imobiliários que têm imóveis expostos a alguma região, e a gente pode ver como é que tá essas regiões, dando uma olhada nesse estudo aqui da Colliers. Seguindo, falei aqui da Marginal Pinheiros, e a gente tem também a Chucre Zaidan, que também está com uma vacância elevada, ou seja, uma vacância ali de 32%. E aqui, falando em absorção, eu acabei colocando aqui destaque para absorção líquida, mas eu acabei ranqueando aqui as regiões de absorção bruta. Mas vamos falar um pouquinho sobre absorção bruta e absorção líquida. De absorção bruta, a gente teve destaque para a Chucre Zaidan, que teve uma absorção aí de 19.665 metros quadrados, e a absorção líquida ficou em 12.383 metros quadrados. Temos também a Vila Olímpia com 13.445 metros quadrados de absorção bruta, mas líquida ficou em 3.616 metros quadrados. E o Pinheiros, que é o terceiro destaque aí em absorção bruta, de 5.514, e a absorção líquida ficou em 3.104 metros quadrados. Agora, quando a gente fala nos destaques de fato de absorção líquida, a gente tem a Chucre Zaidan em primeiro. Em segundo lugar, ficamos com a Chácara Santo Antônio com 8.765 metros quadrados de absorção líquida. E, em terceiro, a Vila Olímpia, com 3.616 metros quadrados de absorção líquida. E, em termos de preço pedido para locação, a gente tem liderando aqui a JK com R$ 162,40 por metro quadrado. Temos, em segundo lugar, a Faria Lima, que é uma região muito conhecida por vocês. A gente sabe que imóveis na Faria Lima são um ótimo negócio. Está aqui em segundo lugar em termos de preço médio pedido, com R$ 154,10 por metro quadrado. E o Itaim Bibi vem em terceiro lugar, com R$ 124,30 por metro quadrado. E a gente pode ver aqui o gráfico de preço de locação, ranqueando aqui esse preço médio de locação e as regiões aí do CBD.
A gente pode ver também esse preço médio de locação pela vacância. Então a gente pode ver que quanto vai descendo aqui o preço médio de locação, a vacância vai subindo. Claro que não é na mesma proporção, temos algumas variações e temos fatores específicos que fazem ocorrer essas variações. Mas a gente pode ver que tem um certo padrão ali em relação ao preço médio pedido e vacância. Por quê? Oferta e demanda. Se tem muita demanda por um lugar, o preço médio ali sobe. Se tem pouca demanda, a vacância sobe, o preço médio cai para tentar abater essa vacância. E se a gente separar aqui as regiões por vacância, podemos ver aqui, ó, Chácara Santo Antônio, Berrini, Paulista e as mais vagas ali, Pinheiros, Chucrizaidan e Vila Olímpia. Agora a gente vai falar sobre os principais fundos imobiliários com exposição ali a São Paulo e com gestão ativa. Então a gente tem o KNR11, que é um fundo híbrido, que tem quase metade ali do seu portfólio exposto a lajes corporativas, e a grande maioria ali em São Paulo. É um fundo de 3,3 bilhões de reais de patrimônio, no caso de valor de mercado, né? Eu acabei pegando o valor de mercado aqui, que é o valor que está avaliado o fundo. Se a gente for ver a vacância desse fundo, a vacância está em 2% e o dividend yield ali em 7,4%. Temos o BRCR, que é um fundo que vem sofrendo muito com vacância, a atual vacância dele está em 21%. É um fundo da BTG, é um fundo um pouco antigo de lajes corporativas, tem 1,6 bi aí de valor de mercado e tem um dividend yield ali na casa dos 8,7%. O JSRE, que também é um fundo de lajes, é do Banco Safra, tem 1,6 bi de patrimônio e uma vacância de 14,8% e um yield de 7,7%. HGRE, que é o FII de lajes da Credit Suisse, tem 1,5 bi de patrimônio, 27,1% de vacância, está com uma vacância elevada, mas por uma situação específica, tem 8,3% aí de dividend yield. O PVBI11, que é o grande destaque aí dessa lista, é um FII de lajes da VBI Real Estate, tem um pouco menos de 1 bi de valor de mercado, tem uma vacância zerada e um dividend yield de 7,3%. O ALZR, que acabou entrando de gaiato aqui nessa lista, ele não tem grandes exposições a grandes edifícios comerciais na cidade de São Paulo, mas é um fundo que tem exposição ao mercado corporativo em São Paulo e acabou entrando aqui. É um fundo híbrido, tem galpões logísticos, tem imóveis de varejo, mas acabou entrando aqui por ser um fundo relevante para a indústria de fundos imobiliários, apesar de um pouco pequeno, pouco menos de 1 bi de patrimônio e de valor de mercado, mas é um bom fundo. Ele está com a vacância zerada, tem exposição ali a alguns edifícios comerciais e por conta disso acabei botando ele aqui na lista. Como eu falei, a vacância dele está zerada e ele tem um yield aí de 12%, muito por conta de um não recorrente que ele pagou recentemente que inflou esse dividend yield dele. Temos o Vino, que é um FII de lajes da Vinci Real Estate, é um fundo de 823 milhões de valor de mercado, 4,2% de vacância e 8,9% de dividend yield. Temos também o emblemático RBRP, a gente chegou a citar o River One aqui nesse estudo. É um fundo híbrido, mas que está muito exposto ao segmento corporativo. Ele é gerido pela RBR Gestão, tem 688 milhões de valor de mercado. Esse fundo já chegou a ser avaliado em mais de 1 bi, mas teve uma queda aí no seu valor de mercado. Tem uma vacância elevada. No último relatório, a gestão informou que a vacância estava ali em 4%, porém, temos a vacância do River One que não está sendo contabilizada, e eu acabei jogando aqui, e isso subiu essa vacância do fundo para 44%, com um yield de 8,4%. Temos o RCRB11, que dentre esses fundos aqui citados, se eu não me engano, é o mais antigo. Ele é um fundo de lajes da Rio Bravo. É um fundo relativamente pequeno, 490 milhões de valor de mercado. Tem uma vacância de 28,4% e um yield de 6,2%. E temos também o RECT11, muito conhecido aí, o fundo aí gerido pela REC Gestão. A galera fala muito do gestor, do Moise.
É um fundo que veio recentemente combatendo bastante a vacância, mas está parecendo aquele lençol curto que você bota ali na cama para ajeitar, e aí você puxa de um lado e acaba descobrindo do outro. É um fundo de 474 milhões de valor de mercado, com uma vacância em 15,1%. Recentemente chegou bem próximo de 10% dessa vacância, mas é como eu falei, puxa um pouquinho daqui, descobre um pouquinho do outro lado. E ele está com um yield de 9,7%. Quando a gente fala em vacância versus yield, a gente pode ver claramente que quanto mais essa vacância sobe, mais esse yield tende a elevar. Aqui a gente tem o ALZR, que foge um pouquinho, destoa um pouquinho, muito por conta da forma que é composto o portfólio e dos imóveis corporativos, do tipo de imóvel corporativo que esse fundo tem, mas se a gente tirar aqui a gente pode ver 7.3, 7.4, 8.9, aí já vem para 9.7, a gente vai vendo que vai subindo essa vacância, vai aumentando o yield. E isso acontece por quê? Porque com o aumento da vacância aumenta o risco. Aumentando o risco, o valor da cota vai caindo. E se o valor da cota cai e a distribuição se mantém estável, o dividend yield, que é o dividendo distribuído dividido pelo preço, acaba subindo, entendeu? E é por isso que eu sempre falo, o dividend yield ele não é uma medida de retorno, ele é uma medida de risco. Se você quer uma medida de retorno, você precisa pegar essa distribuição e comparar, por exemplo, com o valor do início do período e não o valor do final. E mesmo assim, ainda vai ter algumas questões que pode justificar um fundo ter um retorno um pouquinho maior do que o outro em relação, por questões de risco, esse retorno passado ele não pode ser uma garantia de retorno futuro, então tem todas essas questões que tem que ser levada em consideração ao analisar o retorno de fundo imobiliário. Aqui a gente pode ver o desenho dos ciclos de mercado, temos a fase da expansão, superoferta, recessão e recuperação, e temos os sentimentos que são gerados dentro desse ciclo de mercado. Aqui no estudo da Colliers, eles já incluíram aqui mercado de escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo dentro desse ciclo. No caso, escritórios de São Paulo estão em momento de recuperação, estão ali entre alívio e otimismo, e escritórios do Rio de Janeiro estão no momento de recessão. É importante ressaltar que esse daqui é o do segundo trimestre de 2022. Já quando a gente vem aqui para o ciclo de mercado do terceiro trimestre de 2022, a gente pode ver que escritórios no Rio de Janeiro seguem aqui no mesmo momento, ainda em um momento de recessão, ali no momento de aceitação no mercado, enquanto escritórios em São Paulo já saiu ali entre esse alívio e otimismo e já está aqui em otimismo, na parte de recuperação. Então, a gente pode ver que há de fato uma recuperação do mercado de lajes corporativas em São Paulo. Tentando entender melhor esses ciclos imobiliários, a gente pode ver que a divisão fica da seguinte forma. E por que eu dividi dessa forma? Porque as cotações, elas variam de acordo com esses ciclos. Então a gente vê aqui que durante a recessão as cotações vêm caindo, aí começa a recuperar, a cotação bate ali no fundo e começa a subir, vai subindo aqui durante o momento de expansão, adentra aqui um pouco de alta até no momento de super oferta, quando volta a cair essas cotações. E é assim que funciona o ciclo imobiliário, não só do mercado corporativo, mas de diferentes segmentos aí dentro dos fundos imobiliários. Então é importantíssimo estar atento a esses dados, a esses estudos, para a gente entender em qual ciclo de mercado o nosso fundo está. Quer dizer que a gente vai tentar comprar aqui e vender aqui? Não. Quer dizer que a gente vai tentar entender pelo momento que está passando ali os fundos do nosso segmento e vai tentar manter aportes recorrentes dentro de uma estratégia. E dentro dessa estratégia, esses ciclos aqui vão privilegiar aportes em segmentos que estão ali mais para trás na sua carteira e no momento que o segmento sair daqui para cá, sua carteira vai pedir para você aportar em outros segmentos que não estão ali super cotados, ok? Falando um pouquinho de rentabilidade desses fundos imobiliários que a gente citou aqui,
eu fui tentar buscar lá no TradingView, só que o TradingView você pode ver aqui que o JSRE teve algum ajuste não feito aqui que jogou a cotação lá para baixo. Então eu fui lá para a plataforma Mais Retorno. E aqui a gente pode pegar aqui a rentabilidade desses fundos imobiliários desde o início. Só que o grande problema é, quando a gente pega a rentabilidade desde o início, temos esse problema aqui. O RCRB11, por exemplo, rendeu 555,56% desde seu início. Só que ele é um fundo muito antigo, ele é um fundo ali de antes de 2006. Então, não dá para comparar uma rentabilidade dessa desde o início, por exemplo, com uma LZR, que rendeu 84,4%, mas é um fundo de 2018. E como é que a gente pode resolver esse problema? A gente pode, primeiro, puxar uma rentabilidade de um período de tempo um pouquinho mais curto, e a gente pode ver que o LZR dá uma surra nos demais FIIs aí, muito pelo fato dele ser um fundo híbrido. E a gente pode ver em segundo lugar aqui o PVBI11, que é um fundo que muita gente reclama que é um fundo de yield pequeno. E é um fundo de yield pequeno, mas está aqui nos últimos 24 meses com a segunda melhor performance do segmento corporativo. Temos aqui também Vino, HGRE, e a gente pode ver aqui que os fundos mais alavancados, que sofreram bastante aí com essa alta de juros nesse período de 24 meses, são os que estão lá embaixo, que são o RECT, o RBRP, o BRCR, o RCRB também sofreu aqui um pouquinho, e o JSRE também em menor escala, ok? Mas essa ainda não é a melhor forma de comparar a rentabilidade dos fundos imobiliários, porque ela desconsidera todo o período antes desses 24 meses. Então, o que a gente pode fazer? Primeiramente, vamos dar uma olhada na volatilidade desses fundos nos últimos 24 meses e no final a gente vem com uma tabela para olhar de fato como foi a rentabilidade desses fundos. Em termos de volatilidade, temos aqui o RCRB como um dos mais voláteis, seguido do RBRP. E o RBRP a gente não precisa nem falar o porquê dessa volatilidade toda, né? Depois que foi anunciada ali que estava próximo o fim da RMG do River One, o fundo despencou de preço e isso aumenta ali a volatilidade. Lembrando que a volatilidade é uma medida de risco, é uma medida melhor até que o dividend yield, mas a meu ver serve aí para finalidades diferentes de aferir esse risco, tanto o dividend yield quanto a volatilidade. Okay? Temos aqui o PVBI um pouco volátil, talvez por ser um fundo recente também, fundos mais antigos tendem a ter uma volatilidade um pouco menor, porque tem um histórico maior de preços. E podemos ver que os menos voláteis aqui são fundos, sem tirar o LZR, que é um fundo híbrido e ele tende a ser menos volátil por conta disso. Temos aqui o KNRI e o HGRE11, que são fundos que têm uma ótima gestão e talvez essa qualidade de gestão passe uma maior confiança ali para os seus cotistas, tornando suas cotações um pouco menos voláteis. E como eu falei, questão de retorno, rentabilidade. Como a gente pode aferir a rentabilidade desses fundos imobiliários de forma que a gente possa comparar e sem desconsiderar períodos anteriores aí ao IPO aí de alguns fundos. Então temos a LZR, que tem o maior retorno médio aí anualizado, 13,4% ao ano. É importante lembrar que o LZR é um fundo recente, não sabemos se daqui a 5, 6 anos ele vai manter esse patamar de retorno, mas de longe a melhor forma de comparar os retornos dos fundos imobiliários é analisando os seus retornos totais. E não é uma simples divisão do retorno total pelo período. Então esse valor é calculado a juros compostos, ok? Então a gente analisa esse retorno e melhor que isso, além de analisar esse retorno, a gente tem que saber quanto desse retorno é de fato um retorno real, ok? E aí, por conta disso, a gente tem aqui a aferição do IPCA no período desse fundo e com isso a gente descobre a rentabilidade real desse fundo, que é, no caso, o IPCA mais o quanto de fato ele rendeu se não existisse inflação no período. Ok? E o melhor ali, tirando a LZR, que eu já até me arrependi de ter botado nesse estudo, talvez ele nem entre no próximo, tirando ele, o HGRE ficaria entre os primeiros do segmento corporativo ali em São Paulo,
com um retorno anualizado de 11% ao ano. E quanto desse retorno é real? 4,8% ao ano. Fechando ali o ranking ali que rendeu acima do IFIX, temos o RCRB, que é o fundo mais antigo, ali de 22/12/2003, e ele rendeu aqueles 555,56%, que daria aí 10,5% ao ano, e quanto desse retorno foi real? 4,4% ao ano. O KNR11 também tem uma performance aí muito boa, de 10,6% ao ano, que de performance real trouxe ali 4,2% ao ano. Abaixo do IFIX temos aí JSRE e BRCR, um fundo de 2011 e outro de 2010, que tiveram rendimentos ali abaixo de 8% ao ano. E a gente pode ver que abaixo de 8% ao ano, o rendimento real começa a ficar um pouquinho prejudicado. JSRE entregou 1,8% ao ano de rendimento real, enquanto o BRCR entregou menos de 1% ao ano. Eu sei que surpreende muita gente o retorno do BRCR estar positivo e ainda acima da inflação, só que a gente tem que considerar que esse número de retorno total, ele considera não só a valorização das cotas, mas também o rendimento que foi distribuído e se esse rendimento fosse pego e investido no próprio fundo. Então, como o fundo mantém ali um dividend yield um pouco alto em relação aos seus pares, considerando que nesses últimos anos, mesmo com a cota caindo, esse rendimento eles tivessem sido utilizados para comprar essas cotas a um valor mais baixo. Temos aqui o PVBI, que abre aqui o ranking dos rendimentos negativos quando a gente considera a inflação do período. Mas é importante lembrar que o PVBI 11 é um fundo recente, ele ainda não tem ali um histórico suficiente para construir ali um padrão de rentabilidade. Então é importante olhar essa questão. E o retorno anualizado dele atualmente fica em 0,9% ao ano, e se a gente desconsiderar a inflação, é um retorno de menos 5,9% ao ano. Abaixo dele a gente tem o Vino, que é um fundo também um pouco recente, mas já tem um ano a mais ali, um período suficiente para começar a melhorar essa rentabilidade, e mesmo assim ele performa abaixo do PVBI 11. Temos também o RBRP11, que tem um retorno total negativo, ele abre aí os FIIs de lajes que tem retornos totais negativos quando a gente considera o nominal, e quando a gente vai ali para descontar a inflação, a gente tem menos 6,6% ao ano. E para fechar, o RECT11, que é um fundo de 2019, tem um retorno total negativo, está numa situação ruim por conta de alavancagem. Outro fundo que eu queria ter colocado aqui, mas com a saída do LZR no próximo estudo ele deve entrar, que é o XPPR11, é um fundo recente, mas também está sofrendo por alavancagem. E a gente vai em outro momento falar sobre a alavancagem, o quanto ela pode ser benéfica ou prejudicial ao fundo. Mas voltando aqui, RECT11, menos 15% de retorno total, dá um retorno anualizado de menos 4,7% ao ano e, descontando a inflação, menos 10,3% ao ano. Mas me conta aí, o que você achou desse estudo e me diz também se você investe em fundos imobiliários de lajes corporativas. Ok? O feedback de vocês sobre esse tipo de estudo é muito importante, e se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu posso fazer um estudo desse sobre o segmento logístico e mais para frente até tentar fazer um estudo desse sobre o segmento de shopping centers, ok? Deixa o like, eu sempre esqueço de pedir like durante o vídeo, até porque eu acho um pouquinho chato, tá? Puxando a linha de raciocínio e vim pedir o like. Então, eu acabo deixando para pedir no final. Mas galera, deixa o like aí, vocês sempre esquecem de deixar o like. Tem alguns que lembram, mas a grande maioria esquece. Deixa o like pra gente, deixa um feedback também, seja com uma dúvida ou seja um feedback positivo aí, e até mesmo uma crítica construtiva. A área de comentários está aberta para isso, ok? Desejo para vocês bons estudos e te vejo no próximo vídeo.